Olá, bom dia, tudo bem com vocês? Maravilha. Hoje, segunda-feira, dia 20 de março de 2023. Trouxe o microfonezinho aqui para ver se melhora a qualidade de áudio, né? Tava bom, né? Mas para melhorar um pouquinho. Pois é, desejo a você um excelente dia de segunda-feira, um pouco nublado, como você está vendo aí agora, né? O nascer do sol nesse momento, uma das, para mim, a melhor maravilha deste mundo é o nascer do sol. Sempre que nós gravamos um vídeo, deixamos uma mensagem de paz, de esperança, de fé, de otimismo para você que está nesse momento nos assistindo. Então não se esqueça de se inscrever no nosso canal, tá bom? Para poder receber as nossas notificações. E hoje vamos lembrar de uma passagem muito importante na trajetória do Senhor Jesus aqui na terra, onde uma certa ocasião estava com seus discípulos em meio à multidão. Mas chegou o momento em que ele teve que se despedir da multidão e continuar a sua jornada. A jornada do Senhor Jesus Cristo na terra não parou por aí, ele continuou. Então, quando o Senhor Jesus se despediu, né, daquele povo, ele pediu para os seus discípulos seguir viagem em um barco. O título da palavra é Jesus anda por sobre o mar. Será que Jesus andou mesmo por sobre o mar? Andou sim. Ele pode tudo. Como é que ele não pode andar sobre o mar? E ali os discípulos seguiram viagem. E os discípulos, sem o Senhor Jesus no barco, poderiam encontrar uma grande tempestade, um grande problema lá na frente. E não é que enfrentaram mesmo, não é que encontrou um grande problema. Então, enquanto o Senhor Jesus se despedia do povo e os discípulos seguiam atravessando aquele mar, Jesus voltou e foi orar em uma vigília. Foi orar a Deus. Sempre a oração é importante. A oração é a chave. Sempre eu digo, a oração é a chave da nossa vitória. É a resposta dos nossos problemas. Porque você está conversando com Deus. E Jesus estava conversando com o Pai naquele momento. Assim que terminou a oração, os discípulos estavam seguindo viagem e de repente um vento contrário veio sobre eles. E o barco começou a quase naufragando. Mas o Senhor Jesus estava vindo atrás. Isso certamente para testar a fé dos discípulos. Então, o Senhor Jesus veio por sobre as águas, andando sobre as águas. E de repente, os discípulos olharam e uns dizia para o outro: é um fantasma. Aí o Senhor Jesus, para não deixar eles amedrontados, falou rapidamente: tende paz, sou eu, não temas. E Pedro, como era o mais corajoso, era o mais inteligente da turma, né? Ele falou diretamente: Senhor, se és o Senhor mesmo, deixe que eu vá até o Senhor. Ou seja, deixa que eu vá andando igual o Senhor está vindo sobre nós. E o Senhor Jesus: venha, Pedro, venha, pode vir. Então Pedro começou a andar sobre as águas também. Ele começou a andar sobre as águas, mas quando o mar estava muito bravo, muito furioso, e quando Pedro estava perto do Senhor Jesus, ele começou a duvidar. Ele começou a ficar com medo daquela água, já estava submersa sobre ele. E ele clamou por socorro: Senhor, me salva, senão eu vou perecer. Aí o Senhor Jesus olhou para ele: me dá a tua mão, Pedro, por que duvidaste? E então eles dois entraram no barco e seguiram adiante. E o Senhor Jesus, ele pediu para que o mar se acalmasse. E o mar se acalmou. Então seguiram viagem e começou e deu início, né? Deu continuidade à sua jornada. Na verdade, meus queridos e amados irmãos, enquanto nós caminhamos, enquanto nós seguimos as trilhas desta vida, iremos encontrar dificuldades,
iremos encontrar barreiras, iremos encontrar maremotos, terremotos, o mar revolto sobre a nossa direção. Mas, como exemplo dessa palavra, não devemos duvidar, porque o Senhor Jesus, naquele momento, ele testou a fé dos seus discípulos, permitindo que aquele mar se enfurecesse para que eles viessem pedir socorro ao Senhor. Mas, se na nossa vida, se no nosso cotidiano, se na nossa trajetória, nos nossos segmentos, nós nos depararmos com mar revolto, com dificuldades, com problemas, não duvidemos. Vamos buscar o socorro do Senhor, porque Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. A exemplo daquele grande momento em que o Senhor Jesus testou a fé dos discípulos e ainda falou para Pedro: vem, Pedro, por que duvidaste? Por que tua fé está pouca? Não viu que era eu? E por que ficou com medo? Mas todo ser humano é fraco, todo ser humano é frágil, né? Ele não tem força suficiente para acreditar, mas mesmo assim, Deus, pela sua rica e grande misericórdia, dá oportunidades para que a gente possa continuar crendo nele, continuar acreditando nele. E assim, se nós não duvidarmos e confiar no Senhor, o Senhor acalmará todas as tempestades. O Senhor mudará o nosso cativeiro. O Senhor mudará a nossa história. Por isso, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga ouvinte e telespectadores, neste dia, não duvides. Não importa os mares que você vai enfrentar pela frente, não importa os mares que estão vindo na sua direção, não importa os ventos fortes que está tentando derrubar o teu barco. O Senhor está contigo no seu barco. Ele é o nosso capitão e Ele atravessará o Jordão por nós e chegaremos com certeza no porto desejado. A tempestade vai passar, a luta vai passar, a guerra vai passar, os mares revoltos vão passar e nós continuaremos a nossa jornada até o nosso último peregrinar na face dessa terra. Tá bom? Que Deus abençoe a todos. Uma excelente segunda-feira com muita fé, muita esperança, muitas vitórias, muita paz no coração. Que Deus nos abençoe a todos.